Professor César Bittencourt, que já fiz a apresentação formal, agora lhe concedendo a palavra e dizer da minha emoção, do meu carinho em poder, mesmo que virtualmente, recebê-lo na nossa casa, né, que é tão sua quanto de qualquer um de nós, por ter sido nosso egresso, e também sei que leva o nome da Universidade de Passo Fundo por onde o senhor passa, e são muitos os lugares. Quero lhe conceder a palavra aqui e registrando a minha alegria, mais uma vez, em poder ouvir. A palavra é sua. Bom, uma satisfação muito grande estar aqui, ou aí, em Passo Fundo, a nossa terra, a nossa universidade, onde tudo começou. Que eu fiz, na época, a faculdade em 4 anos e meio, quando era proibido, só podia fazer em 5. E eu consegui antecipar um semestre, estudando à noite e de manhã, enfim. No final, não tinha mais matéria para fazer, tiveram que me deixar me formar antes do tempo. Cumprimentar o professor Luiz Fernando, para que os outros saibam que a gente tem uma ligação muito profunda, muito grande. Fui amigo do pai dele. Aliás, ele nem tinha nascido, na verdade, já conhecia o seu pai, convivemos muito, tem uma afinidade pessoal, assim, muito profunda. Quero cumprimentar, assim, pela grandeza, pela disparada na tua carreira. Hoje, esse menino que poderia, assim, um dia, quem sabe, aspirar a reitor, puxa vida, né? Ele manda no reitor. Ele está acima da reitoria. Sabe? Quer dizer, é um orgulho, assim, muito grande de ter essa família lagoense, como eu pertencia, quando eu nasci, a minha cidadezinha pertencia à Lagoa Vermelha, né? Então, meus cumprimentos a toda a família, a todos os alunos que estão nos ouvindo. Cumprimentar a professora Patrícia Vanzolini, que eu não tive a honra, o prazer de conhecê-la pessoalmente, só do trabalho acadêmico, mas é uma grande satisfação também. O professor Alexandre de Moraes da Rosa, uma figura extraordinária, um grande amigo, parceiro, companheiro, de muitas e muitas jornadas. Temos uma linha de pensamento muito parecida, né, que nos aproxima ainda mais. E temos poucas oportunidades de nos encontrar. Às vezes, na corrida, nas passagens, a gente tem essa felicidade. Para ser rápido, né? Mas eu quero cumprimentar o professor Eduardo Gajardo, não sei se é Galhardo, enfim, depende desse castelhano aí, universal, que eu estudei na Espanha, né, fiz meu doutorado lá, e convivo com os uruguaios e argentinos ali, então tem dificuldade idiomática, né? Mas eu queria, professor Eduardo, lhe contar uma história rapidinho aí, que falando de juiz da garantia, a existência, inexistência, eficiência e deficiência do Ministério Público, que no final da década de 90, provavelmente 98, 99, mais ou menos por aí, eu fui levado ao Chile por 2 oportunidades, com uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci no mundo jurídico, o professor Rivacover, um espanhol argentino-chileno. Ele fugiu da Espanha por causa da Guerra Civil, ficou na Argentina, surgiu a ditadura de lá, ele teve que fugir para o Chile, ele veio a ditadura, mas enfim, lá ele se acomodou, voltou para a Espanha, casou com a namorada dele, que tinha ficado lá, quando tinha 18 anos, e retornou para o Chile, onde foi descansar, passou para outra vida. Uma das figuras mais extraordinárias, mas ele me convidou para ir ao Chile, sabe fazer o quê? Fazer palestras para o Ministério, a convite do Ministério da Justiça, ele era assessor lá do Ministro da Justiça, para falar sobre o Ministério Público brasileiro, sobre a estrutura, os princípios, a organização, o funcionamento, como é o Ministério Público, que eles queriam estar lá. Exatamente isso. E eu fui em 2 vezes palestras ali em Santiago e numa cidadezinha, uma cidade pequena, ao lado de Vinha del Mar, esqueci, me fugiu o nome agora, onde tinha uma universidade muito importante também. Então, isso foi muito gratificante para mim. A amizade dele, o carinho, a atenção que ele me deu, muito mais do que eu merecia. A gente fez uma grande amizade e me oportunizou também visitar o Chile com essa missão. Enfim, mas eu tenho que falar alguma coisa sobre o tema de hoje. Eu precisava falar aqui, professor Eduardo, sobre a competência para execução da pena de multa, que o sistema dias-multa. O nosso Código Penal, a nossa reforma penal de 84, voltou a adotar o sistema dias-multa, que é um sistema genuinamente brasileiro, embora digam por aí que ele é escandinavo, coisa nenhuma.
Por quê? Porque o Código Penal do Império de 1830, lá no artigo 55, já previa o sistema de multa. Aliás, o Código de 1830, o Código de 1890, o Código de 1969, que nasceu morto, é o maior exemplo de vacatio legis, ficou em vacatio legis por 10 anos e foi extinto. Também adotável. O único diploma legal codificado brasileiro que não adotou o sistema de multa no Brasil foi o Código Penal de 1940, cuja parte especial continua em vigor. Ontem eu falei para um outro lugar aí, não me lembro agora, que eu falei isso lá do norte, Fortaleza. Eu falei sobre os 80 anos do Código Penal. Sobre os 80 anos, de que eu vou falar de um tetraplégico. Tetraplégico, porque os membros inferiores não tem mais, e a parte geral é a reforma penal de 84, que eliminou completamente, então é o Código de 1940, e é um tetraplégico todo despedaçado também, porque a parte especial que está em vigor tem umas 300 leis alterando tudo. É uma vergonha nacional, mas é a parte especial do jeito que está aí. Então, comecei falando assim para falar dos 80 anos do Código Penal em vigor. Mas, de qualquer forma, o que eu preciso falar hoje, então, é o sistema Dias-Multa, que não é escandinavo. A Antila Anchieri, que é uma professora escandinava, lá em 76, 86, ela fez uma palestra, escreveu um artigo publicado no CPC, Cadernos de Processo Criminal, uma coisa assim, lá da Espanha, e ela diz claramente, o sistema de multa não é escandinavo. Então, para trazer isso, nós temos uma preocupação agora, que é esse sistema foi adotado na Reforma Penal de 84, da parte geral, e sempre foi muito maltratado. O sistema Dias-Multa não é só o dia-multa, é um sistema, inclusive, de aplicação da pena de multa, que é diferente do sistema de aplicação da pena de prisão. Mas nós tivemos, professor Eduardo, deixa eu me acalmar um pouco, nós tivemos a Lei 9.268 de 96, que alterou o artigo 51 do Código Penal, e diz que, transitado em julgado a decisão condenatória, a pena de multa passa a ser considerada dívida de valor e será aplicada às normas relativas à dívida ativa, etc. Essa previsão, essa transformação do artigo 51 em dívida de valor, levou a toda a doutrina e jurisprudência nacional a tirarem a natureza criminal da sentença penal e transformarem, encaminharam para a fazenda pública, como se fosse um crédito tributário. Ora, além de exigir a aplicação das normas da dívida ativa. Veja o seguinte, o que aconteceu? Essa lei, agora eu vou falar devagar, essa lei 9.268, que alterou o artigo 51 do Código Penal, na versão da reforma lá de 84, teve um significado, uma finalidade. Esse artigo 51 previa que, se o condenado à pena de multa não a pagasse, seria convertido a pena de multa em prisão. Uma coisa absurda. Se aplicar multa, não é uma pena de prisão. Pois bem, então, para evitar esse absurdo, que a Lei 9.268 veio e transformou a dita pena, que poderia não ser paga, em dívida de valor. A partir daí, ficou impossível converter em prisão ou não pagamento. Mas criou um outro problema. Interpretaram mal. Doutrina e jurisprudência, a unanimidade, com exceção do cidadão aqui, ficou 25 anos defendendo que a competência é do juiz das execuções penais. Afinal de contas, a pena de multa é consequência jurídica do crime. Pena de multa é a sanção criminal, portanto, deve ser executada no juiz da execução penal. E mais, mandar para a vara da Fazenda Pública, como quiseram, e ainda pediu que fosse inscrito em dívida ativa. Ora, quem é que pode escrever em dívida ativa? É o procurador da Fazenda Nacional. Eu falei com ele, escuta, pessoal, está todo mundo falando isso. Eu disse, não, eu não posso mandar escrever em dívida ativa por uma singela razão. Eu tenho uma lei com números clausos da lista daquilo que eu posso escrever em dívida ativa, e não consta sentença penal condenatória. Eu não tenho inscrição. Mas as coisas continuaram assim. Então, essa lei 9.268 foi mal interpretada por 25 anos. O Checaira, lá, a doutora Patrícia, que me acompanhava nessa defesa, e o Juarez Cirino dos Santos. Eles descansaram, desistiram, e eu prossegui. Sozinho.
Pois agora, essa lei nova, 13.964, vem dar uma nova redação ao mesmo artigo 51, diz o seguinte: transitada e julgada a condenação, a pena de multa será considerada dívida de valor, manteve igual, e será da competência dos juízes da execução penal. Só isso é novo. Então, todo o artigo está escrito igual, apenas colocou ali, acrescentou, será da competência do juiz da execução penal. Por quê? Porque é normal, porque é assim. Não poderia ser diferente, porque é consequência jurídica do crime. Pois bem, então, agora, não tem mais desculpa, não tem como. Mas daí um professor de São Paulo me pergunta, o Rogério Santos, nosso amigo, César, aqui em São Paulo o pessoal está falando, mas se a dívida, se a multa for pequena, dá para mandar para a vara da Fazenda Pública? O que diz a lei? Que é da competência da vara de execução penal. É só o Ministério Público tem o serviço? Não, a Fazenda também tem. E mandar para lá tem um outro problema. A Fazenda Pública aqui, professor Eduardo, só executa dívida tributária a partir de R$20 mil, 20 salários mínimos. Pois bem, então vai ficar igual, sem fazer nada. Agora, me parece que as coisas devem caminhar por aí. Isso é só uma introdução para dizer assim, atropelar dessa forma, mas eu quero falar especificamente sobre, então, além de quem executa, que é o juiz da execução penal. O Supremo tinha pensado diferente no começo, depois mudou, voltou atrás e passou a seguir mais ou menos aquele entendimento nosso, mas o STJ, infelizmente, chegou, inclusive, a sumular que a competência era do juiz da Fazenda Pública. Agora vai ter que dar uma reformulada. Pois bem, mas o mais importante de hoje que eu quero falar, por causa do tempo, é sobre o cálculo da pena, professor Eduardo. Aqui nós falamos em dosimetria da pena, dosimetria penal. Porque nós temos uma previsão muito boa no Código Penal, nós dizemos sim, por causa da parte geral, que é de 84, Lei 7.209. Pois bem, nessa previsão, então, se adota o sistema trifásico. Na primeira fase, se examina as circunstâncias judiciais, que no nosso Código está no artigo 59. Para fixar essa primeira fase, examina-se a essas circunstâncias judiciais. Depois passa para a segunda fase. Nessa segunda fase, o artigo 68, que manda fazer isso, se examina as agravantes e atenuantes legais, que são lá estruturados, artigo 65, 66, são as atenuantes, e artigo 61 e 62 são as agravantes. Pois bem, nessa segunda fase, então, depois se passa para a terceira fase, por isso o sistema trifásico. Daí se passa a examinar o que nós chamamos de causa especial de aumento, causa especial de diminuição, ou majorantes e minorantes, que são diferentes das qualificadoras. Um pouco parecido, mas tem gente aí que não entende, não vê essa diferença. É brutal a diferença, mas não é objeto da nossa conversa hoje. Então, esse sistema trifásico, o pessoal começou a aplicar também para a pena de multa. Ignoram, contudo, que a nossa reforma penal de 84 não passou a adotar apenas o dia multa, mas ela criou um sistema dias-multa. Ou seja, ela disciplinou, inclusive, a forma de aplicação da pena, a forma de fazer o cálculo da pena de multa. E está no Código, está lá. Ou seja, também na aplicação da pena de multa, nós temos o sistema trifásico previsto no Código Penal, diferente do artigo 68, que manda examinar as circunstâncias judiciais na primeira fase, das circunstâncias intermediárias, as agravantes e atenuantes na segunda fase, e das causas de aumento e diminuição na terceira fase. Não tem nada a ver com esse sistema previsto no 68. O artigo 68 é previsto para a pena de prisão. Ponto. Pois bem, para o sistema dias-multa, que o próprio Código nosso prevê, o sistema está lá no artigo 49 a 52 do Código Penal, tem uma seção especificamente sobre a pena de multa, e mais o artigo 58 e 60 que estão adiante. Ou seja, nós também defendemos legalmente a previsão do sistema trifásico da aplicação da pena de multa. Na primeira fase, isto é, na primeira operação, esse artigo 49 que eu mencionei, está escrito no caput a quantidade de dias multa. Essa é a diferença. Então, neste momento, pelo caput do artigo 49, diz que
será um mínimo de 10 dias multa e será um máximo de 360 dias multa. Esta será a primeira fase que você tem que encontrar, é a quantidade de dias multa. Para encontrar a melhor dosimetria, a melhor dosagem da pena a ser aplicada de dias multa, de 10 a 360, você pode examinar, deve examinar as circunstâncias judiciais do artigo 59, as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes do 61, 62, 65, 66, e ainda, se houver causa de aumento, causa de diminuição, você examina tudo isso para encontrar a quantidade de dias multa entre 10 e 360. Só para isso. Aqui está implícito também, está aplicando a gravidade do crime, evidentemente, se é mais grave, se é menos grave. Então, nessa primeira fase, na primeira operação, se faz a busca do dia multa. Vamos imaginar, hipoteticamente, que nosso crime aqui é uma corrupção no Congresso Nacional. E lá é um figurão, um cara empresário importante, coisa com toda essa bagagem aí. Isso é um crime grave. Corrupção, nós temos aqui a pena de 2 a 12 anos. Portanto, grave. Então, para um crime dessa gravidade, e vamos imaginar 10.360, podia ser mais. Mas para facilitar o cálculo, vamos estabelecer 100 dias multa. Podia ser 200 pela gravidade do crime. Podia. Mas para simplificar a matemática, o pessoal do direito não é muito bom em matemática. Então, aqui nós encontramos a quantidade de dias multa, 100. Examinando todas as circunstâncias, só para encontrar a quantidade de dias multa. Depois, a segunda fase, nós vamos encontrar o valor do dia multa, nesta segunda fase, que está no parágrafo 1º desse artigo, desse mesmo artigo 49. E esse valor do dia multa, que está ali nesse artigo, diz que é o mínimo de 1/30 do salário mínimo, porque é em dias multa, quer saber quanto o cidadão ganha por dia. Então, parte de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. A capacidade daqui para examinar, para encontrar o valor do dia multa, esquece tudo aquilo que nós já falamos sobre gravidade do crime, sobre circunstâncias judiciais, circunstâncias legais, causas especiais de aumento e diminuição. Isso aqui já foi lá na primeira fase para encontrar a quantidade de dias multa. Agora nós temos que encontrar o valor de cada dia multa. Como o valor do dia multa, esse parágrafo 1º, repetindo, diz que é um mínimo, é 1/30 salário mínimo a 5 salários mínimos o dia multa. Como se trata de um figurão rico, empresário, sei lá, rompendo o Congresso Nacional, sei lá, algum deles, então nós temos que aplicar no máximo os 5 salários mínimos. Pois bem, 5 salários mínimos multiplicado por 100, nós teremos 500 salários mínimos, que no nosso valor aqui, doutor Eduardo, dá um pouco mais de 500 mil reais, que é um bom dinheiro. Mas tem também uma terceira possibilidade, diz o legislador, se aplicado no máximo, que é os 5 salários mínimos desse artigo 49, parágrafo 1º, lá o parágrafo 60 diz, olha, no parágrafo 1º, se for aplicado no máximo, e ainda assim o julgador achar insuficiente, você poderá elevar até o triplo. Ou seja, isso aí está no artigo 60, parágrafo 1º. Sendo insuficiente, o máximo aplicado lá, que é o 5, você pode levar até o triplo. Ele não diz que tem que triplicar. Diz que pode ser aumentado até o triplo. Pode ser 20%, 30%, 50%, pode duplicar, pode 250%, pode chegar ao triplo. Pois bem, então, no nosso exemplo aqui, nós trazemos assim lá os 6 salários mínimos, né? Pois bem, então, como para nossa, na visão aqui do julgador, diz, mas o crime é muito grave, realmente 6 salários mínimos é muito pouco. Então, você pode, multiplica, bota 300, 3 vezes, 300 salários mínimos. Olha, 300 salários mínimos, o dia multa, e não esquecendo que ele é 100. Perdão, eu fiz uma afirmação equivocada. Eu tenho 5, eu multiplico por 3. Então, 5, eu multiplico por 3, são 15 salários mínimos. 15 salários mínimos, são o valor do dia multa. Resultado final. Como eu tenho 6 salários mínimos, eu pego 15 salários mínimos, multiplico isso, dá 1.500 salários mínimos. 1.500, 1.500.000 reais, um pouco mais. Então, para verificar a forma de proceder, que para você chegar à terceira fase, não tem que
buscar qualquer outro aspecto de quantidade de dias multa. Aliás, não há possibilidade de aumentar a quantidade de dias multa, como a gente vê em alguns julgados por aí. Mas, enfim, essa é a forma de trazer o cálculo da dosimetria da pena. Como eu não quero perturbar o meu reitor aí, então quero simplificar no final aqui. O que acontece? Eu teria que desenvolver e explicar melhor isso, mas não posso perturbá-lo. O que acontece? Esse valor do dia multa está perturbando o Ministério Público muito. Eu falando, minha fonte informativa aqui é o doutor Rogério Sanches. Meu abraço a ele, que é um grande professor de penal lá de São Paulo. Mas, então, é o seguinte, vamos começar a falar da prescrição, a prescrição da pena de multa. Então, a partir daí, os saudosos da Lei 9.268, que ainda era de valor, que se mandava lá para o juiz da Fazenda Pública, disse, não, mas, veja bem, então, a prescrição passa a ser de 5 anos, porque fala lá na lei que se aplica as normas relativas à dívida da Fazenda Pública. Não, porque o que o legislador quis alterar em relação à pena de multa, ele alterou. Porque ele quis alterar no artigo 9.000, na lei 9.268, no artigo 51, ela alterou. E não mexeu em nada sobre as causas interruptivas suspensivas da prescrição. Por quê? Porque ela está bem disciplinada lá no artigo 114, que diz mais ou menos o seguinte, a prescrição, no artigo 114, 1 e 2, a prescrição da pena de multa, inciso 1, diz quando a multa for a única combinada ou a única aplicada, o prazo prescricional é de 2 anos. Quando a multa for aplicada cumulativamente com a pena de prisão, a sua prescrição vai ocorrer junto com a prescrição da pena privativa de liberdade. É isso aí. Então, não tem como você buscar, querer arrumar, encontrar alguma forma para transformar isto em 5 anos. Esta é a realidade. Ora, quando prescreve 2 anos, o Ministério Público, antes da prescrição, entra com a execução da pena de multa. Mas a cobrança da multa não é simplesmente intímidos para o réu pagar. Não. A sentença pode condenar e mandar intimar o réu para pagar a pena de multa. Mas esse é um pagamento voluntário, um pagamento espontâneo, se quiser. Então, ele não pagou nos 10 dias, o Ministério Público tem que pedir certidão da sentença penal condenatória e entrar com uma ação de execução nos moldes do processo civil. E esse procedimento está previsto lá no artigo 164 e 170 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210. Então, esta é a forma de fazer. Pode até prorrogar um pouquinho esse prazo, mas se o Ministério Público dormir durante o processo e, por culpa sua, não for praticada a conduta, o tempo percorrer, prescreveu. Então, esse é o sistema, é a forma de fazer, a forma de dizer. Claro que eu queria falar mais, mas eu tive que atropelar meu discurso para poder encaixar e não perturbar meu chefe aí, que é uma honra, é um prazer muito grande de participar com vocês desse evento, de ser lembrado para a minha universidade e ainda ter o prazer de conhecer um juiz de garantias, porque o nosso juiz de garantias aqui virou pó. Sabe o que aconteceu, professor Eduardo? Hoje o presidente do Supremo era o vice-presidente, lá quando entrou a lei em vigor, que era entrar em vigor, nós temos aqui uma declaração, ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Ele concedeu uma liminar e suspendeu para sempre o juiz da garantia, entre outros. Por que para sempre? Na realidade, deveria ter um prazo, mas não tem prazo. E como é o presidente do Supremo hoje, não vai levar para julgar. Então, eu estou falando pela experiência, a voz da experiência, pelo acontecimento, pelo retrospecto, até aquele salário para os magistrados lá, ele ficou com uma liminar ali anos e anos e anos, que não poderia ter dado. Pois bem, então, eu não tenho esperança nesses 2 anos que seja colocado em pauta que ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E depois, quando for outro presidente, tampouco tenho esperança, porque vai cozinhar por muito tempo. E quero morder a língua, quero estar errado. Muito obrigado, foi um grande prazer, uma grande satisfação. Que Deus os abençoe. E saudade do teu Santiago do Chile. Professor Eduardo, muito obrigado.